Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem se assentar. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer a essa igreja maravilhosa que nos recebeu, aos pastores dessa igreja, pastor Ziel, pastora Rita, muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos amigos, pastor Alexandre e Matias, e a sua esposa Rosinha, pastora Rosinha, muito obrigada por esse convite maravilhoso para estar aqui. Nós somos amigos de longa data. Não é que o pastor Alexandre é uma pessoa muito antiga, não é isso. É que a gente era muito novinho, né, pastor Alexandre? Mas glória a Deus por isso. Como o pastor falou, eu sou casada com o pastor Fabiano Malafaia, e juntos nós temos 2 filhos, a Rebeca, que tem 14 anos, e o Pedro, que tem 8, vai fazer 9 anos agora em junho. Graças a Deus, que tem nos sustentado. E também sou psicóloga, já há 17 anos. E, para a glória de Deus, tenho trabalhado também para o reino. Nessa área da psicologia, tenho tido a oportunidade de atender muitas pessoas e sei que é um plano do Senhor isso para mim também. Bom, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Essa palavra o Senhor trouxe muito forte ao meu coração nesses últimos tempos. Como a nossa irmã Viviane, que cantou aqui, disse que ela precisou viver algo com o Senhor, né? Para poder estar aqui ministrando. É sempre assim, né, irmãos? Sempre assim que deve ser. Essa palavra também é uma palavra que primeiro veio para mim. É uma palavra que o Senhor também tem trabalhado no meu coração. Me confrontou com essa palavra. Então, eu vou compartilhar com você um pouquinho nessa noite do que o Senhor também tem falado comigo e para mim. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Antes, eu também quero agradecer minha sogra que veio comigo. Minha sogra é uma bênção, gente. Graças a Deus, lá em casa não tem esse negócio de nora e sogra se estranhando, não, viu? A minha sogra é uma bênção mesmo. Aquela sogra que é amiga, conversa, visita, pega as crianças para mim de vez em quando, passa lá uns fins de semana. Olha o coraçãozinho dela. Compra presente para mim. Teve 3 filhos homens. O sonho dela era ter uma menina. Aí veio eu. O que eu posso fazer? Porque Jesus me ama. Eu não posso explicar. Mas eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais e dos meus sogros, irmãos. Que bênção eles são na minha vida. A partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora nós vamos pular para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Senhor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz. Não a voz do homem que é falho, que decepciona, que é limitado, mas a voz do teu Espírito, que não vê limitações, que tem todo o poder, que entra onde a medicina, a psicologia, aonde o homem não consegue entrar. Nós te pedimos que fale, Senhor, por meio desta palavra que é viva e eficaz. Ela é pura, é luz para o nosso caminho, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É ela que sabe exatamente onde começa a alma, onde começa o espírito, qual é a divisão entre o corpo, a alma e o espírito. É essa palavra que consegue penetrar nas partes mais profundas do nosso ser. É diante dessa palavra que nós trememos, é por essa palavra que vivemos e existimos. Então te pedimos, Senhor, fala nessa noite, precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Essa palavra veio de uma forma muito especial, como um despertamento para a minha vida. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor me fazia lembrar dessa passagem, eu senti o Espírito Santo me dando um direcionamento. O direcionamento que Ele me deu foi o seguinte: muitas vezes nós ouvimos essa palavra ser pregada, mas da perspectiva de Jairo. Vocês já observaram isso? Essa palavra, muitas vezes, o Senhor ministra à sua igreja, trazendo numa perspectiva de um pai desesperado, buscando vida para a sua filha que está prestes a morrer. Um pai desesperado que já não sabia mais o que fazer. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração: estude essa palavra e fale essa palavra, mas não da ótica do pai. Estude essa palavra da ótica da menina. Porque a experiência foi dela. Foi ela que viveu a experiência de morrer e ressuscitar pelas mãos do Senhor Jesus. Então o Senhor começou a me dar um direcionamento de mergulhar nessa história, trazendo lições na perspectiva de uma menina, daquela menina de 12 anos. Eu tive a oportunidade de levar essa palavra para as jovens da minha igreja, recentemente, e eu senti no meu coração que eu também deveria trazer essa palavra aqui. E a gente fica ali, num diálogo com o Espírito Santo, dizendo: Senhor, mas eu falei para aquelas meninas que estavam saindo da adolescência, e agora eu vou para um encontro que é bem heterogêneo, porque nós temos crianças aqui, temos meninas, temos moças, e temos já mulheres formadas. E enquanto eu estava sentada ali, o Senhor disse ao meu coração: independentemente de idade, não importa a idade de nenhum de vocês que estão sentados aqui, eu ressuscitarei a menina dentro de cada mulher, independentemente da idade. E eu recebi aquela palavra, eu falei: Senhor, que obra profunda que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu quero que você entenda qual é o sentido de profundidade. Às vezes eu estou atendendo pessoas, especialmente quando elas são líderes, pastoras, mulheres de oração, cheias do poder, e elas chegam para serem atendidas, e elas já começam dizendo assim para mim: eu vim aqui porque eu quero tratar no profundo. Eu quero no profundo. E elas começam até a me ensinar umas técnicas de como atender os pacientes, sabe? E elas começam a dizer para mim: não, porque você está pegando muito leve comigo. Eu quero ir na profundidade. Só que profundidade é lugar de silêncio. Profundidade é lugar de solitude. E profundidade é lugar de pressão. Vocês lembram do Titanic que a gente ouviu aí esses dias? Foram querer ir atrás do Titanic? Foram profundo, não aguentaram a pressão. Então o Espírito Santo, ele sabe até onde pode ir com a gente. E a obra que o Espírito Santo tem para fazer
conosco nessa noite é profunda. Obra profunda, você olha e pensa assim, o que aconteceu? Nada. Você pensa assim, será que aconteceu alguma coisa mesmo? A princípio parece nada, você olha para o lado, não tem ninguém, é um silêncio, entende? Mas é no caminhar, é no dia a dia que você começa a ver aquilo que o Senhor fez no profundo, no mais oculto, no mais oculto da tua alma. Você começa a ver que aquilo que te acompanhava não te acompanha mais. Aquilo que te perturbava não te perturba mais. É interessante como nós aprendemos a lidar com a dor. Quando estamos debaixo de uma dor que nos incomoda, nós passamos o dia inteiro reclamando daquela dor. É ou não é? Ai, está doendo, limita movimento. E a gente reclama e pede remédio. E quer ficar paradinho, porque se mexer dói. E aí alguma coisa a gente faz, ou é um remédio, ou é algum outro tratamento, a dor vai embora. E muitas vezes quando a dor vai embora, a gente nem se deu conta que ela foi embora. A gente só vive a vida. Lá pelas tantas a gente vê, cadê aquilo que estava doendo aqui? Parou. Quando foi que parou de doer? Não sei. Eu sei que doía e agora não dói mais. A alma é a mesma coisa. Nós passamos anos da nossa vida carregando defuntos, pesos, grilhões, e a gente reclama, a gente sente o desconforto, é desagradável. E você vem num culto, o Espírito Santo fala contigo, ele mexe lá no profundo. Você vem em outro, você ouve a palavra atinge lá no oculto. Você não está vendo, mas o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito Santo, ele não precisa ficar dando satisfação para a gente das obras que ele faz. Ele não precisa ficar dando retorno, sabe? Olha, hoje eu fiz isso em você, fiz aquilo em você. Ele diz, não, com o tempo ela vai ver. Hoje vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão ver. Então eu quero que você saiba que hoje o Senhor vai fazer algo profundo. E é da ordem da ressurreição. É da ordem da ressurreição. Tem restauração melhor do que a ressurreição. É uma restauração profunda demais. E esse texto começa dizendo que uma menina de 12 anos estava quase à morte. Que menina era essa? Essa menina estava vivendo uma época, se você se voltar um pouquinho para a cultura judaica, você vai ver que 12 anos é uma idade muito importante para uma menina. Funciona como um divisor de águas para a menina. É onde na cultura judaica será celebrado o Bat Mitzvah, onde aquela menina vai ser inserida na sua maioridade religiosa, onde ela vai se tornar uma Bat Mitzvah, uma filha da lei. Significa que a partir daquela idade, ela deverá assumir a responsabilidade pela sua própria condição espiritual. É celebrada uma grande festa, um evento, mas aquele evento tem um simbolismo muito forte, onde os pais estão dizendo, nós fizemos a nossa parte. Nós ensinamos, nós passamos as tradições, nós ensinamos a lei, nós ensinamos os costumes, e agora esta menina responde diante de Deus. E o menino, a passagem para ele é aos 13 anos, onde ele vai celebrar o Bar Mitzvah, onde ele vai ser considerado um filho da lei. Então essa menina tem 12 anos, ela está numa idade limítrofe, onde ela ainda não é uma adulta plena, ela tem um corpinho de menininha ainda, ela tem uma mente de menininha ainda. Você vê que como o pai se refere a ela, ele fala, a minha filhinha, sempre no diminutivo, a minha filhinha está muito doente. Algumas traduções se referem a criança, né? Mas ela está numa idade limítrofe, onde ela vai deixar a infância para trás e vai se apropriar cada dia mais da sua vida adulta. E eu preciso que você entenda que essa palavra, ela tem que ser interpretada de uma forma alegórica. Quando você ouviu falar de morte aqui, eu não estou falando de uma morte literal do corpo,
dessa que a gente tem que sepultar alguém e se despedir. Eu estou falando de uma morte simbólica, uma morte que todos nós precisamos viver. Todos nós precisamos viver. Porque tem coisas que nós precisamos deixar se quisermos crescer. Tem coisas que precisam morrer, tem coisas que precisam deixar de existir para que nós possamos prosseguir na nossa maioridade com Cristo, para que a gente alcance a estatura de varão perfeito um dia, de varoas perfeitas. Tem algo que precisa ser deixado, que precisa morrer. Precisa morrer. Essa menina, ela é filha do dirigente da sinagoga. Ela é filha do líder religioso de grande relevância e prestígio naquela comunidade. Mas o fato dela ser filha do dirigente da sinagoga não a poupou de passar por aquela experiência. E quantas vezes nós vamos colocando, pastor, para Deus? Eu não, Senhor. Me isenta disso aí, Senhor. Imagina, essa palavra é para aquela irmã lá que ficou em casa, tá vendo? É para ela lá. Eu não preciso. Por quê? Porque já sou instruída. Eu sou fruto de um legado espiritual da minha família. Pastora, eu tenho estirpe. Minha avó era dirigente do círculo de oração. Eu fui criada debaixo da mesa do círculo de oração. Eu conheço Jesus desde a minha meninice, mas não importa de quem a gente é filho, não importa quem orou pela gente, não importa nem que ministério nós somos filiados, não importa a nossa relevância, não importa quantos cursos você fez, eu já sou curada. Eu já sou curada. Eu sou formada em psicologia. Eu entendo tudo da alma, das emoções. Eu tenho bagagem, eu tenho vida com Deus, eu tenho experiência. Nada disso importa. O processo está esperando você e eu, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ela é filha do dirigente passando por isso, uma filha de Israel passando por isso, ou quem diz, ela é muito pequenininha, coitadinha, passando por isso, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu me lembro quando eu fui pregar numa igreja, e quando eu ministrei uma palavra sobre esperança, e quando acabou o culto, veio um pastor até mim e disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, amém. Mas a palavra não era boa não, irmãos. A senhora pregou sobre a esperança, mas a senhora precisa viver essa esperança. Eu falei, Jesus, eu pensei que eu já estava vivendo a esperança. Porque só pelas lutas que eu já passei, as tempestades que eu atravessei, eu pensei que eu já tinha esperança. E ele falando, não, você tem que viver essa palavra. E se prepara, porque vai vir uma grande tempestade sobre a sua vida. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, que absurdo esse pastor vir falar que eu vou passar uma tempestade. Aquilo foi lá dentro da minha alma. Eu não podia falar nada ali na hora, mas eu falei assim, Deus, tudo bem, quando eu chegar lá no hotel a gente conversa. Senhor, a gente vai conversar. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, que negócio é esse de outra tempestade? O Senhor já se esqueceu daquela, e daquele diagnóstico, e daquilo que eu passei, e daquilo que eu chorei? Chega! Já deu, Senhor. Porque eu sei que você olha para a minha cara e você vê assim, que essa garota branquela chora? Mas só Deus é que sabe o que nós passamos junto. E naquela hora, eu me senti injustiçada de ter que passar por outra tempestade. Porque eu falei, Deus, já cumpri uma cota aí, agora eu quero vitória, eu quero só vitória, vamos embora, Senhor, para frente. Cadê aquela parte que a gente fica só naquele mar de rosa sem espinho? Cadê? E aí depois, a voz do Espírito Santo veio falar comigo, ficou revoltadinha, foi? Ficou revoltadinha, né? Quer dizer, então, que você não pode passar luta.
Por que não? Por que eu? Por que não você? Por que o teu irmão pode passar coisas muito piores do que tu tem atravessado, e ele pode continuar sendo fiel ao Senhor, e recebendo o bem de Deus e o mal com bom grado, e você não? Morte, Senhor, chega desse negócio de oleiro, eu já estou tonta, é roda de oleiro para cá, quando eu penso que eu já cheguei na forma, o Senhor olha e diz assim, não chegou não, quebra, de novo, volta para a roda do oleiro. Senhor, chega, já estou tonta. Não aguento mais isso. Cadê aquela hora que o Senhor vai me botar na prateleira de cima, na estante, Senhor? Para mostrar o vaso bonito que eu sou. O vaso cheio de óleo que eu sou. Calma. Porque lembra, Ele age no profundo. Porque você pode até passar pelo vale da sombra da morte, como essa menina passou. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor te ressuscitar, você vai entrar para a história. Quando o Senhor te levantar desse sono, dessa morte, você vai entrar para a história da vida de muita gente. Quer dizer que eu vou aparecer no Fantástico, pastora? Não, você não vai aparecer no Fantástico. Talvez alguém aqui apareça, eu não sei, né, pastor? Vai que. Mas você vai entrar para sempre para a história de alguém que vai lembrar de você e vai falar de você. Aquela menina, um dia que eu cheguei, me deu um abraço, eu fui liberta só no abraço daquela menina. Que menina? A que estava morta e ressuscitou e virou fonte de vida. Então essa menina está passando pela experiência mais marcante da vida dela. Essa experiência vai marcar tanto a vida dela, que todos os traumas que ela possa ter vivido vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Os traumas vão ficar lá no leito, enterrados. Os complexos dela não vão ter mais a força. Porque quando aquela menina está deitada, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não está sentindo nada. De repente ela abre o olho. Quando ela abre o olho, tem alguém segurando a mão dela. É um homem que ela nunca viu na vida. Tem um homem, ela escuta uma voz lá no fundo chamando, menina, levanta. Ela escuta uma voz e ela abre o olho. E quando ela abre o olho, ela vê um homem que ela não conhece, mas ele está segurando na mão dela. E quando ela se vira, ela olha dentro dos dois olhões daquele homem. A primeira visão que ela tem quando ela é ressuscitada é o olhar de Jesus. Não tem como um encontro com Jesus não marcar a sua vida. E eu preciso dizer para você, esse encontro, quando você olhar dentro dos olhões de Jesus, trauma, complexo, tradição, costume, vai ficar tudo, vai ver, e fichinha, ficou tudo para trás. Aquilo que você até com certo orgulho, porque nós nos orgulhamos dos nossos traumas, vocês já observaram isso? Porque eu sofri violência na minha casa. Só Deus sabe o que eu passei na mão do meu pai e da minha mãe. Porque minha mãe era uma narcisista. Porque meu pai me xingava. Às vezes a gente usa os nossos traumas e os nossos sofrimentos como se fosse para dar uma carteirada na vida, como quem diz, sofri, logo mereço. Era o que eu estava tentando fazer lá. Eu sofri, Senhor, então logo eu mereço. Mas sofrimento não confere merecimento para ninguém. Não confere. Porque se for falar de sofrimento, se eu perguntar aqui, quem nunca sofreu? Ninguém levanta a mão, irmãos. Todo mundo sofre alguma coisa. Imagina se todo mundo aqui começar a achar que é merecedor porque sofreu. Eu posso falar com meu irmão do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu sofri. Agora aguentem aí o meu estresse. Aguentem aí minha ignorância. Aguentem aí minha grosseria. Porque eu quero descontar no mundo a raiva que eu tenho. Imagina isso, irmãos. A vida em sociedade vai ficar insuportável. Sofrimento não confere merecimento. E nós, muitas vezes, nós estamos com essa
a gente fala que sofreu e tal, mas a gente não larga o trauma. A gente não larga. Porque em nome desse trauma a gente consegue cada coisa boa. Que isso, pastora? A senhora está doida? Eu quero me livrar dessa dor, não aguento mais, eu quero minha cura. Eu acredito, uma parte de você quer ser curada, outra parte não, quer se apegar a essa dor. Porque a gente aprende a estruturar toda uma vida em torno da dor. E se livrar da dor significa tirar o teu tapete, tirar o chão debaixo de você, pegar o terreno vazio e reconstruir tudo de novo. Aí eu olho assim e falo, essa obra é cara, custa caro, deixa aqui mesmo que tá bom aqui do jeito que tá. Deixa aqui mesmo que tá bom do jeito que tá. Mas quando você abrir os seus olhos, você vai ver um homem na sua frente. Quando você abrir os seus olhos, você vai ver um olhar, alguém olhando para você. E você vai começar a viver através desse olhar. Porque até hoje você tem vivido pelo olhar dos outros, se importando com o que os outros vão pensar de você. Até hoje você tem vivido como mamãe quis que você vivesse, como papai quis que você vivesse. Vocês acreditam que tem gente que não tem coragem de viver o propósito de Deus porque está apegado à expectativa da família? Está apegado, eu tenho que ser porque meu pai falou que eu tinha que fazer direito, então eu tenho que ser no lugar do meu pai não conseguiu, eu tenho que dar essa honra para ele. Ei! Quando você olhar para os olhos de Jesus, esse olhar vai dominar o teu ser. Vai dominar o teu ser, por quê? Porque Jesus é assim. Jesus é cativante demais. E no versículo 35, a notícia que chega, aquele pai, ela está morta. Caso perdido. Não incomode mais o mestre, deixa Jesus em paz. E eu gosto da versão NVI, se eu não me engano é a NVI, que diz assim, e Jesus não fazendo caso do que eles diziam. Diz assim, Jesus não fez caso. Cadê? Essa aqui é? Não, essa é a corrigida. Uma versão diz que Jesus fez pouco caso do que aqueles que traziam a notícia disseram. Sabe, você está fazendo muito caso das notícias que você tem recebido, mas sabia que Jesus está fazendo pouco caso dessas notícias? Sabia que Jesus está fazendo pouco caso de quem está fazendo pouco caso de você? Ih, deu nó. Jesus está fazendo pouco caso do que gente que faz pouco caso de você está dizendo. Porque dizem que você é meio fraquinha. Dizem que você não tem coragem. Dizem que não tem... Será que ela vai dar para isso mesmo? Dizem que você não tem estrutura. E Jesus está ouvindo e está vendo você lá, chorando. Disseram que eu não tenho estrutura. Disseram que eu sou fraquinha, que eu tenho cara de boba. E Jesus está olhando para você e dizendo, você está chorando por quê? Porque tu fazes caso daquilo que não estou fazendo caso. Você acha mesmo que quando Jesus te chamou, Ele não te viu aí chorando, se achando incompetente, incapaz, sem habilidade, achando que não vai dar conta, mas ainda assim, Jesus sabendo da tua limitação, da tua deficiência, da tua fraqueza, Ele na sua soberania decidiu te chamar. Decidiu que você vai ser eleita, decidiu te escolher, sabendo que você ia chorar, porque Ele disse, eu estou fazendo é pouco caso disso, porque na minha mão fraqueza vira poder, fraqueza vira força, vira motivo de Deus ser glorificado. E no versículo 39 diz, a resposta de Jesus quando Ele chega na casa da menina, a criança não está morta, mas ela dorme. E eu
meditei nisso e pensei, tem certas situações que parecem vir para matar a gente. A gente pensa, é agora que eu vou morrer. Quem olha para mim e para você pensa, morreu, acabou, não levanta mais. Essa área da vida dela precisa ser enterrada, precisa ser chorada, lamentada, sepultada. Mas olha o que Jesus está dizendo, não está morta, ela dorme. Dorme. E esse dormir, ele tem um significado, um simbolismo muito interessante. Quando a gente olha esse dorme no original, significa cair em preguiça e em pecado, ser indiferente à própria salvação. Sabe, você não está morta, mas quem sabe nessa noite você está dormindo. Você está vivendo a vida, como diz um poeta aí do mundo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está vivendo como se você não fosse alvo de uma tão grande salvação. Você está vivendo como se você não fosse chamada e escolhida. Você está vivendo indiferente ao chamado de Deus para você. Você acha que você pode viver assim e que não vai dar em nada. Você pode viver entregue à preguiça espiritual, a preguiça real da vida também. Você acha que você tem esse direito de pegar o seu talento e esconder? Você acha que você pode fazer isso? E Jesus está olhando para você e dizendo, deixa essa menina comigo. Deixa essa menina comigo. Porque vai chegar um bradar de Deus na tua vida para ver se tu acorda. Que é isso, pastora? O sangue de Jesus tem poder. Que negócio é esse de bradar? E aí Deus permite que nós passemos por situações adversas, que vão servir como um chacoalhar para a gente acordar. Eu não sei você, mas eu tenho um sono muito pesado, irmãos. Eu tenho um sono pesado. Pode tocar a banda marcial, pode tocar quem for, eu continuo dormindo. Mas nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Não temos mais tempo para dormir. Não temos mais tempo para isso. Ou nos levantamos e começamos a agir de acordo com aquilo que o Senhor nos entregou, ou colheremos as consequências disso. Deus não te chamou para viver indiferente, na preguiça, sabe? Fazendo pouco caso do chamado. Para com isso, todo dia a mesma ladainha. Será que eu sou chamado mesmo? Será que eu sou chamada mesmo? Aí você vem aqui, Deus usa pregador, usa pregadora, vai lá no gabinete, o pastor ora, a pastora ora, bota a mão na tua cabeça, chacoalha a tua cabeça, para ver se entra a ideia, e profetiza, declara a palavra de bênção, aí você sai nas nuvens. Você viu no culto? O profeta falou assim, você de blusa verde, fique de pé. Olha como Jesus me achou lá, me deu uma palavra que me sacudiu e tal. Botou a cara para fora. Ai, mas aquilo não aconteceu do jeito que eu esperava. Então é porque eu não sou chamada. Deve ser isso. Eu acho que eu estou equivocado. Gente, Deus não é uma pessoa com transtorno de humor, que um dia é, outro dia não é, um dia ele está afim, outro dia ele não está afim, um dia ele diz que vai. Deus não é inconstante. A Bíblia diz que no Senhor não há sombra, nem mudança de variação, não há. Se Deus disse, está falado. Deus disse, Jonas, vá a Nínive. Decreto. Apregou a minha palavra lá. Aconteceu ou não aconteceu? Podia ter sido mais leve, né? Ele podia ter ido de navio tranquilo, primeira classe, de cruzeiro. Ter tomado um lanchinho de boa. Foi de peixe. Mas foi, porque Deus não muda.
Agora você que decide, vai de primeira classe, servido pelos anjos do Senhor? Ou vai de grande peixe? Recebendo uma hidratação da baba do peixe? Porque Deus falou, vai cumprir. Agora, como vai ser isso? Oh, Jesus. Aí a minha parte é a sua, né? Se vai ser do modo de Deus, ou se vai ser na dor. Ninguém dá glória a Deus, meu Pai. Tá difícil, né, gente? E no versículo 41 diz: tomou-lhe pela mão. E o que Jesus diz para ela? Menina, a ti eu te digo, levanta-te. Jesus deu uma ordem. Quando você vai no original, é forte demais. Porque diz assim, ó, menina, eu ordeno. Eu te digo, eu ordeno. Eu comando. Levanta-te. Entenda isso aqui nessa noite. Essa palavra que Jesus está dizendo, menina, eu te digo, levanta-te. Não imagine um Jesus fofinho, dizendo, menina, eu te digo, levanta por favorzinho, meu amor. Olha, vou me abaixar aqui para ficar na mesma alturinha do seu olhar. Levanta, meu amorzinho. Você quer levantar agora? Quer? Tá preparadinha para levantar? Tá? Você tá prontinha, meu amor? Mas olha, não se preocupa, tá? É no seu tempo. É na hora que você sentir que pode. Tá bom, minha linda? Eu tenho aqui o dia inteiro para você. Aí você levanta, pode ser na sua velocidade. Não, não. A palavra aqui é eu comando. Eu ordeno. Eu estou mandando. Levanta-te. O Senhor me fez lembrar, quando eu era criança, adolescente, e minha mãe ia me chamar às 5:30 da manhã para levantar para ir para a escola. Dava 5:30, ela acendia a luz do quarto e falava, vamos embora, pessoal, acordar, levantar para ir para a escola. Dava as costas, o que a gente fazia? Minha mãe ainda vai vir aqui umas 3 vezes ainda antes de dar um berro. Até lá dá para dormir mais uns 6 minutos, pelo menos. Vou aproveitar, volta a dormir. Aí vinha minha mãe a segunda vez. Levanta, gente, vai atrasar. Vinha minha mãe, olha, irmãos, quando era a última vez, aquela estava falando sério mesmo. Levanta! Vai chegar atrasado na escola, vai perder o ônibus. Levanta agora! Todo dia se estresse nessa casa. Na hora que eu mando dormir, vocês não vão. Aí chega de manhã, ficam aí. Se não quer levantar, também problema. Vai perder a prova, vai perder o trabalho. Aí a gente dava um pulo, que aquele sono saía da gente assim. Porque era um estalo, porque a gente falava, a mamãe está falando sério agora. A gente vai apanhar aqui se a gente não levantar. Eu quero que você entenda que Jesus deu uma ordem, como está dando uma ordem para nós aqui nessa noite. Psiu, eu comando, levanta-te! Levanta, anda. Psiu. Ei, você aí que está dormindo, você que está indiferente quanto à sua própria salvação, você que está caindo em preguiça, está morta não, está dormindo, mas levanta. Jesus está nos chamando a atenção, é imperioso o nosso levantamento nessa noite.
Não é no seu tempo, desculpa. Não é quando você se sentir preparado, desculpa. Porque quando Jesus manda é muito simples, a gente obedece. Chega de ficar nesse negócio se Jesus falar mais 3 vezes, gente, esse negócio... Tudo bem, gente, a gente tem um exemplo de Gideão, eu entendo, né? Que ele ficava lá, Senhor, se for a sua vontade, vai, ok. Mas nós não estamos fazendo como Gideão. Nós não estamos fazendo como ele, não, gente. O que a gente... Desculpa a palavra. Desculpa a palavra, mas a verdade... Vou falar igual ao meu marido. Meu marido, ele tem uma linguagem assim mais cariocona, né? Ele fala... Isso é palhaçada, gente, o que a gente está fazendo. A gente quer botar Jesus no nosso molde. E Jesus está dizendo, eu estou te mandando, levanta. Porque aquela pessoa que está pensando em tirar a própria vida não pode ficar à mercê dos seus sentimentos. Levanta e vai fazer o que eu te mandei fazer. Sai do sono dessa morte. Levanta, eu te comando. Por quê? Porque quem manda sou eu. Porque falo não como o homem fala, falo como quem tem autoridade, porque tenho. Deus fala e ele tem que ser obedecido, e é na hora que ele quer, gente, não é na nossa hora. Já viu quando a gente está atravessando a rua com criança, a gente diz, dá a mão. Quando a gente dá comando para as crianças, chega para trás. E a gente quer que eles obedeçam na hora, porque a vida deles depende daquilo, muitas vezes. Anda rápido, dá a mão aqui. E a criança fica, por quê, mãe? Por que eu tenho que dar a mão? Me dá essa mão aqui, criatura. Meu filho, ele tem autismo. Então, ele está cada dia mais aprendendo a obedecer comandos. E eu lembro que um dia, ele estava numa calçada, ele simplesmente saiu correndo em direção à rua. Irmãos, eu dei um berro, que quem estava andando do outro lado parou para me olhar. Que eu disse, para! Eu dei um berro, irmãos. E ele parou, ele estacionou assim. Eu olhei, voltei do infarto, né? Minha alma voltou para o corpo, né? Naquele momento. E eu falei, olha a importância de você ouvir comandos e obedecer imediatamente. De você entender que Jesus não está brincando. Jesus não tem tempo a perder com a gente. O que foi que ele mandou você fazer? E tu está aí empurrando com a barriga. Foi achado aqui nessa noite. Vou falar igual meu pastor lá da Bahia, quando eu morei na Bahia. Ele disse, veio porque quis. Quando ele falava uma coisa assim, pesada, ele falava, veio porque quis. Tivesse ficado em casa, não estava escutando isso aqui. Mas também, se não estivesse escutando isso aqui, não ia receber o que Deus tem para você nessa noite. Menina, eu te comando, eu te ordeno. Levanta-te. E a palavra diz que ela imediatamente se levantou e começou a andar. Olha que interessante, aquela menina que estava deitada, prostrada, sem movimento nenhum, prestes a ser descida à sepultura, ela se levanta e ela passa a se colocar em movimento, ela começa a andar. E andar, quem aqui já estudou pedagogia, psicologia, pediatria, qualquer coisa que estude o desenvolvimento humano, sabe que andar é um marco do desenvolvimento. Quando a criança começa a andar, é uma coisa tão interessante, porque antes ela não tinha autonomia, ela era dependente total nos movimentos dela. Quando a criança não anda, ela depende do colo de alguém, vai pegando isso aí. Quando ela está no colo de alguém, ela fica dependendo da vontade de quem está carregando ela no colo, de levar ela para onde ela quer ir. Aí ela quer ir lá no outro lado da igreja, brincar lá fora. Aí ela fica assim, lá fora, quer ir lá fora. Aí, se a pessoa que está com ela no colo fala assim, não, agora não, ela não vai. Aí, um belo dia, essa criança começa a fazer conexões neurais, as conexões começam a chegar nas perninhas dela, começam a chegar na planta do pezinho dela, ela se dá conta que ela tem 2 pernas
fortes, que conseguem ficar em pé, conseguem se movimentar, e que se ela fizer esse movimento alternando, direita e esquerda, ela descobre que se ela conseguir tolerar um momento de desequilíbrio, um desequilíbrio momentâneo, ela sabe que se ela fizer isso, ela vai conseguir andar e se movimentar, porque é isso que o andar diz para nós. Quando você coloca a perna direita, já observou? Momentaneamente você está só sobre ela. Por milésimos de segundo, você está somente sobre uma perna. E aí depois você bota outra na frente que compensa. E você se reequilibra. E aí você tira a outra perna. E você fica momentaneamente desequilibrado em cima da outra perna. Por isso que quando a criança está começando a andar, o andar dela é meio assim, né? E ela vai aprendendo a controlar esse movimento até que ela consegue fazer uma marcha perfeita. E ela descobre que com essas duas pernas ela não precisa ficar no colo de ninguém, ela não precisa depender da vontade do outro. A mãe está lá lavando a louça, ela aproveita que a mãe está de costas e ela vai rapidinho mexer no controle da televisão, que era o sonho dela botar aquele controle na boca. Ela começa a ver, eu posso caminhar e ir atrás do que eu quero. Então, quando Jesus levanta aquela menina, ele tira a menina daquele estado de dependência total. De um estado vegetativo, onde não há movimento, onde não há vida. E ela se põe em pé e começa a andar. Sabe o que significa esse começar a andar? No original, andar. Fazer o próprio caminho, conduzir-se, regular a própria vida, fazer bom uso das oportunidades, progredir. Jesus vai te colocar em pé e você vai ser capaz de regular as tuas emoções. Ô, gente, desculpa eu falar isso aqui. Mas tem gente que não quer um pastor, nem uma pastora, que é um regulador emocional 24 horas. Porque transfere a responsabilidade para o outro, como uma criança. Venham aqui me regular, porque não sei me regular sozinha. Me perdoem falar isso, mas é a verdade. E Jesus está dizendo, o meu espírito te ensina a se regular. Pastora, é que eu não sei calar a boca. Ah, não? Sabe não? Eu não sei segurar a minha língua. Faça igual o salmista que disse assim, Senhor, põe um guarda na minha boca. Bota um vigia na minha língua, para que eu não fale. Pastora, é que eu começo a tremer. Esse é o sinal que eu vou surtar. E quando eu chego a tremer, eu saio gritando com todo mundo dentro de casa. Ei, você está derrubando a sua casa. Ah, mas é porque a senhora vai falar mal de mim? Por que não fala mal do homem? Porque é ele que faz isso comigo. Você não é não, filha. Esse problema você carrega desde a infância, tu acha que eu não sei? Antes de tu conhecer esse homem, tu já tinha essas dores, tu já tinha esse problema. Você fingia que não via. Aí você foi casar com esse homem, esperando esse homem vir curar você dessas dores, desses traumas. E aí ele olhou para você inconscientemente e falou, Deus me livre, que eu não tenho nada a ver com isso. E aí você ficou magoado, ficou ressentido com ele. Estão compreendendo? Mas quando Jesus te colocar em pé, você vai começar a andar, você vai descobrir as duas pernas espirituais fantásticas e maravilhosas que você tem. Ninguém mais vai te reconhecer. Quando virem, vão falar assim, cadê fulana que não me ligou? Está lá na igreja. Ué? Ela não me ligou, ela foi sozinha? Foi sozinha. Foi com a própria perna. Ué, mulher, tu aqui no evento? Tu veio, vim, tu não falou nada, porque eu vim com a minha própria perna. Não precisei de pedir o colinho de ninguém. Pastor, eu não tenho carro, pego o ônibus. Pastor, eu tenho medo de pegar o ônibus, pego o Uber. Pastor, eu tenho medo, eu não tenho dinheiro para pegar o Uber. Passo uma roupa, ganho dinheiro e pago o Uber. Você vai dar um jeito. Essa perna vai te conduzir para o propósito de Deus.
Vá por você mesma. Ah, então eu não vou precisar depender de mais ninguém. Não, nós somos interdependentes, nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Eu não estou dizendo que você tem que ser da turma do eu sozinho. Eu estou dizendo que você precisa parar. Precisamos, vou me colocar, precisamos parar de transferir responsabilidades, pegar as nossas duas perninhas saudáveis espirituais que Deus nos deu, porque Deus não dá nada quebrado para ninguém. Aleluia! E em último lugar, e eu termino, no versículo 43 diz que aquela menina se levantou. Imagina a glória, imagina o assombro quando ela se levantou. A garota voltou a viver. E aí Jesus disse, no versículo 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Interessante como Jesus entende os crentes, né? A primeira coisa que ele mandou a menina fazer depois que ela levantou, comer. Dá para ela alguma coisa de comer? Eu morei no Nordeste e morei em Manaus também, no norte do país. E eu gostava de brincar com eles dizendo, olha, Deus, com certeza, se ele tivesse alguma naturalidade, ele seria aqui para os lados do norte. Porque ele sabe que farinha é uma coisa tão boa que ele aceitava a farinha como oferta. Tinha oferta de cereal. A primeira coisa que ele fala é para dar à menina alguma coisa de comer. Comer fala de nutrição. Nutrir. Sabe, a vida, você não pode se dar vida. Você não pode chamar a si mesma da morte para a vida. Isso só Jesus pode fazer. Isso é algo sobrenatural que Jesus vai fazer na sua vida. As áreas mortas da sua vida, Jesus vai ressuscitar. As áreas que você perdeu a esperança, Jesus vai ressuscitar. Mas depois que Ele ressuscitar e depois que você se levantar, adivinha quem é que vai ter que comer? Você. Você vai precisar nutrir o milagre que Deus fez em você. Você vai precisar se nutrir para fazer a manutenção da vida. Tem gente que fica lá, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. Aí Deus está dizendo, de novo? Já fiz o milagre, já fiz a obra, já enviei a cura. Sabe qual é a verdade? É que Jesus envia a cura. Nós até recebemos pela fé, mas não fazemos a manutenção. Não nutrimos o que recebemos do Senhor, porque até isso a gente quer que Deus faça pela gente. Deus, me dá aqui na boquinha, papinha gospel. Me dá, Jesus, por favor. Você acha que você vai ficar vivendo de YouTube a vida toda? Eu vou me nutrir aqui, papinha gospel. Tenho nada contra botar mensagem no YouTube. Eu já fui abençoada diversas vezes com mensagem no YouTube. Eu assisto também. Faço faxina ouvindo mensagem, ouvindo música. Não estou falando contra, porque tem gente que vai achar, a pastora falou que é contra assistir mensagem no YouTube. Não é isso, não. Eu estou dizendo de você viver somente com isso. É hora de você sentar, abrir a palavra e começar a procurar os tesouros escondidos da palavra, porque vai vir uma feijoada santa daqui. Eu lembro que um dia eu estava muito doente, muito mal. Fui na casa da minha mãe, eu fiz uma feijoada. Irmãos, quando eu comi, eu ressuscitei na hora. Aquela comida entrou, me nutriu de uma forma que parecia que eu não tinha mais nada. Eu estava bem caidinha. Você precisa aprender a assumir a responsabilidade pela sua nutrição. Quando eu era pequena, mamãe preparava a minha comida. Estava lá a minha comida. Vocês acreditam que hoje, na minha casa, depois de todos esses anos de casada, mãe de 2 filhos, vocês acreditam que se eu não fizer o bolo que eu quero tomar no café, ninguém faz? Vocês acreditam? Sabe qual é a sensação de você querer comer um bolo e você fala assim, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer... Aí eu boto a minha ajudante para fazer. Sabe quem é a minha ajudante? Sou eu mesma, no dia anterior.
Chega no dia, eu faço o bolo, aí a minha ajudante fez o bolo. Aí no dia seguinte eu vejo o bolo lá pronto no café. Aí eu, que lindinha, lá, minha ajudante fez para mim. Porque se eu não fizer minha própria comida, eu não vou comer, meu marido não vai comer, meus filhos não vão comer. Pastora, mas por que não pede do iFood? Vai chegar comida pronta lá na sua casa. E vai ser a mesma qualidade? Vai ser da mesma confiança? Quem está entendendo? Vai você ao mercado do Espírito Santo, compra dele os ingredientes. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Vai comprar uma Bíblia de estudo, uma enciclopédia, senta lá, vai procurar o original. Pastor, onde é que tem o original? Não sei, procura no Google. Como encontrar o texto original? A gente procura tanta coisa, a gente vai atrás de tanta coisa inútil. Não teve esses dias um menininho? Bom dia, Deus. Não teve esses dias? E ele, mamãe, larga essa coisa inútil. Vem dar bom dia para Deus, vem brincar com Deus. Não foi isso? Você acha mesmo que assistir Reels do Instagram vai sustentar a estrutura do que Deus tem para você? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Podemos orar, pastores? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Se a equipe de louvor tiver alguma inspiração para um hino nessa hora, quiserem vir aqui, podem vir. O Senhor disse, independentemente da idade, vou levantar a criança que existe dentro de você. Um dos trabalhos que eu faço, depois se você tiver interesse, você pega meu WhatsApp, com meus pacientes, é cuidar da criança interior ferida. Porque a criança interior, ela viveu em outra época, em outra década. O adulto vive no aqui e agora, mas a criança existiu. E a gente traz essa criança dentro da gente. E muitas vezes essa criança foi ferida lá atrás e nunca foi tratada. Nunca foi olhada, nunca foi acolhida. E nós crescemos no corpo, na estatura. Adquirimos capacidades cognitivas mais elaboradas. Vamos para a faculdade, conseguimos diplomas, conseguimos profissões. Mas parece que tem sempre alguma coisa que não está encaixando. Parece que tem sempre alguma coisa que está puxando a gente para trás, um peso. É porque a gente precisa dar atenção e resolver a pendência que ficou lá atrás. Receber essa cura na alma, das nossas lembranças, das nossas memórias. E quando essa criança interior é curada, tudo se torna colaborativo dentro da gente, porque ela acompanha a gente para o tempo onde a gente está agora. A criança, ela significa emoção, criança é movimento, criança é alegria, criança é vida pulsando, criança é criatividade, criança é energia purinha. E quantas vezes nós estamos nos sentindo para baixo, deprimidos, cansados, sem energia, sem criatividade. E a gente ora, expulsa demônio, espírito disso, espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de não sei o que lá. E a gente fala assim, Senhor, o que está acontecendo? É porque Deus não quer que você expulse. Ele diz, eu não vou expulsar nada. Vai tratar. Tem que tratar.
Eu prefiro 1000 vezes um demônio do que a teimosia do homem. O demônio você ora, você expulsa, ele pode até fazer uma gracinha aqui e outra ali, mas no final o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que sair. Porque a palavra garante, em meu nome expulsarão os demônios. Eles têm que sair. Já tem um decreto sobre eles. Vocês não vão prevalecer contra a igreja. Vocês precisam se submeter à autoridade do nome de Jesus na boca da igreja. Agora, ao espírito humano, a alma do homem, ela ainda pode decidir se ela se submete ao reino do espírito ou não. Por isso que a palavra diz: toda língua confessará, todo joelho confessará, está no futuro. Porque lá no futuro não vai ter mais escolha, vai ter que dobrar, vai ter que confessar, mas agora tem escolha. Os demônios agora não têm mais escolha, eles têm que sair. Então você entende que tem coisas que o Senhor vai operar a nível espiritual e Ele vai expulsar. A expulsão de demônios, meus irmãos, é a coisa mais básica da igreja, quando se trata de libertação. Mas liberação não é só expulsão de demônios. Os emaranhados da alma também precisam ser desfeitos. E como se desemaranha a alma? Falando, confessando. Confessem as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, diz a palavra do Senhor no livro de Tiago. Mas nós queremos nos calar. E aí você vem igual o The Walking Dead para a igreja. Eu tenho cara de quem está vivo, pareço que está vivo. Essa área da minha vida parece que está bombando, mas na verdade é um zumbi, é um morto-vivo. The Walking Dead Gospel. E Deus não quer isso. Deus não quer que você pareça vivo, pareça feliz, pareça alegre, que você pareça bem-sucedido. Deus quer que você seja. E você será quando você obedecer ao comando do Senhor para a sua vida. Põe a tua mão no teu coração. Põe a tua mão no teu coração. Eu quero fazer esse exercício com você. Eu vou fazer esse exercício. Eu vou orar. E o louvor pode cantar um refrão de uma música que eles escolherem aqui. Eu quero que você feche os seus olhos e que você se imagine naquele leito, como aquela menina estava deitada. Eu quero que você se veja naquele leito, imóvel, como aquela menina estava imóvel. Quero que você imagine pessoas ao seu redor, nos cômodos da casa, dizendo: está morta, está morto, não tem mais jeito, é caso perdido. Você consegue fazer esse exercício de imaginação e se vendo totalmente deitada ali, apático? Há áreas da sua vida que estão em apatia, e você pode apresentar ao Senhor nesse momento as áreas da sua vida. Apresente no seu coração e no seu pensamento. Diga para Ele bem baixinho, dizendo: Senhor, eu sei que esta área precisa se levantar. Eu sei, Tu sabes, e eu sei que Tu sabes, Senhor. E agora eu quero que você imagine um homem diferente entrando dentro do cômodo onde você está. Quero que você imagine esse homem entrando e ele se aproxima do leito onde você está deitado. Esse homem, ele chega muito perto de você e ele segura a sua mão. Ele segura a sua mão, ele coloca a sua mão entre as duas mãozinhas dele. E de repente você começa a ouvir esse homem dizendo: eu te ordeno, levanta-te, levanta-te.
Naquele momento você começa a sentir as suas pernas, começa a sentir os seus braços, você começa a sentir aquilo onde não tinha mais sensibilidade, começa a voltar, e você abre os seus olhos, e quando você abre os seus olhos, você vê um homem olhando para você. Agora fixe os seus olhos, imagine Jesus aí do seu lado, olhando para você, segurando na sua mão, e ele começa a te levantar, começa a sentir a mão de Jesus te puxar, te puxando. Você já não está mais deitada, você já está flexionando as suas costas. Você não está mais flexionando suas costas, você já está sentada. Você já não está mais apenas sentada na cama, você começa a colocar as suas perninhas para o lado de fora. E aquele homem começa a te levantar e você fica em pé. E você dá os braços para ele. E você começa a andar dentro do cômodo com ele. Visualize você de braço dado com Jesus. Andando para lá e para cá. Andando para lá e para cá. A vida de Deus te visitando. E Jesus te dizendo: vou te levar a lugares inimagináveis. Vou ao teu lado, porque sou eu quem caminho contigo. Sou eu quem estarei contigo. Aleluia. Pode abrir os seus olhos. Senhor, aqui está a tua igreja nessa noite. Nós cremos na tua visitação, Senhor. Cremos na obra profunda que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas nesses últimos tempos. Queremos te pedir agora, Deus, vem com tua vida sobre nós, porque somos eleitos do Senhor. Somos chamados para te servir. E tu tens pressa em restaurar, Senhor, vidas aqui nessa noite. Tu tens pressa em ressuscitar áreas, Senhor, que estavam infrutíferas, que estavam vegetativas. E eu creio, Senhor, que tu nos visitaste aqui, Pai. Creio na profundidade do Espírito nessa noite. E eu te peço que haja testemunhos. Eu te peço que pessoas aqui comecem a caminhar e a regular a própria vida, a dar conta da própria vida, a tomar conta da própria vida. Que tudo aquilo que é de tradição, costume, traumas, tudo que marcou a vida dessa pessoa, perca totalmente a relevância nessa noite, ao se depararem com o teu olhar, Senhor. Nós te pedimos e te glorificamos, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa.